Olá, você imagina, né, você já sente quanto é difícil lidar com essas mudanças que a maturidade, que a velhice trazem para todos nós, né? E pela ordem da natureza, primeiro com nossos pais e avós. A gente vivencia isso todo dia, em ambulatórios, em consultórios, e a gente sabe quanto é difícil para vocês, família, de repente terem que lidar com tudo isso de uma forma brusca. Uma pessoa que era até então o norte da família, era o rumo certo, era quem tomava as decisões, de repente passa a ficar fragilizada, precisando ser ajudada. E a gente nota o quanto é difícil para as famílias, para você em especial, que está aí ouvindo a gente, vendo esse vídeo, e de repente inverter o papel, de passar a ser o cuidador, de passar a ser quem toma a decisão no local de quem antes tomava por você, né? Você tem que, às vezes, de forma até meio brusca, ser jogado nessa nova posição. O que eu tenho que dizer é o seguinte: isso não precisa necessariamente ser uma dor. Você já pensou que, além dessa amargura que você já traz ali, angustiado, quando entra no consultório, no ambulatório, por exemplo, falando que a pessoa está esquecendo, que toma muitos remédios, os remédios efeitos colaterais, você já pensou que você pode se preparar para isso? Uma das grandes questões que quer chamar você a pensar. Você tem que entender o seu papel nessa parte, tá? Não se culpar, não se martirizar, não se vitimizar, porque aquela pessoa que você ama chegou a um estágio de necessidade maior, ela deixou de ser a líder e agora passa a ser a liderada, tá? Você tem que se preparar ao longo dessa jornada para entender, agora é a minha vez, é passar o bastão, tá bom? Então, o nosso convite é esse, tá certo? Que você aceite que não foi culpa de ninguém, não foi erro de ninguém, não foi um castigo por nada ou por alguma coisa, tá? Aconteceu e agora você está ali. E você já imaginou que isso pode também se tornar mais digno e mais saudável também para a pessoa que você está vendo ali envelhecer, precisando de ajuda? Aquele momento, nesse momento não precisa ser de discussão de quem vai parar plano de saúde, quem vai comprar remédio, qual filho vai ficar com quem, se ninguém, um filho tem tempo de ficar com ninguém, se o pai ou a mãe viraram um problema. A gente quer convidar vocês para pensarem que essas pessoas e vocês, na verdade, continuam a ser uma família. O que inverteu um pouco foi como essa família estava estruturada. Agora você assume um papel, mas o papel você assume sem culpa, sem aquela carga de eu tenho que tomar conta disso. Não, você vai fazer o melhor que você puder com a ajuda de uma equipe que a gente se opõe a ser também uma parte dessa equipe para dar conhecimento para você e poder ajudar a superar esse período. Você já pensou como seria melhor, como se fosse você no lugar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? Você decidiria melhor em notar, eu não sou um peso. Meu neto, minha neta, meu filho aumentou sua consulta, mas conversou bem com o médico e tudo. Ele não teve briga, ou chegar em casa não tem discussão, não tem barraco de quem vai pagar o quê, aquela coisa desagradável de ficar ali, você já não fala com medo porque acha que vai incomodar alguém. Se põe no lugar do teu pai e da tua mãe, né? Eu acho isso aí é interessante você entender isso. Então, se você fez essa nova visão da situação, houve a mudança na rotina familiar, agora as pessoas que então eram líderes viraram dependentes, você assumiu o papel de líder, não por imposição ou obrigação, mas por amor, e agora você está tomando a frente de uma situação que demanda uma atenção contínua. Como você fez com seus filhos, ou irá fazer com seus filhos quando eles nascerem. Vai ao pediatra, levar para tomar vacina, levar para estar crescendo, vitaminas e tudo mais. Então por que não retribuir isso para quem fez já tudo isso por você? Então a nossa proposta é essa, que você transfira essa posição, inverta essa posição de uma forma sadia, sem conflito, que deixe transparecer que o que predomina para o seu pai, para o seu avô, para seus familiares é amor. Ele não precisa ver discussões, tá? Se houver, nenhuma família é perfeita, ninguém é perfeito, mas se houverem paras a serem acertadas, sejam feitos no momento oportuno, no local oportuno, jamais na frente dos familiares, dos pais, dos avós, porque eles têm que presenciar isso, né? E você não precisa também entender, agora eu vou sofrer. Não, agora você vai ter a oportunidade de retribuir.
Então o convite que a gente vai fazer é: veja a chance de crescer mais ainda. Porque como o jovem de hoje é o idoso de amanhã, você hoje, ao retribuir isso, quando os seus filhos lá na frente, você verá uma pessoa madura. Se você tiver sorte, tiver formado bem o caráter dessas pessoas, for retribuir para ti, você vai notar que isso vai fluir mais fácil. Você não vai se sentir um peso nem incapaz. Então, na verdade, isso é um grande ciclo de amor e de carinho que a gente propõe seja fechado e torne mais fácil esse período da vida. Tá bom? Bom, diante disso, a situação mudou. Você tem que continuar a viver sua vida, a vida segue, né? O sol se põe, o sol nasce e vamos em frente, tá? Isso não é uma receita mágica de tratamento, um programa de intensivo de dias, meses ou remédios, nada disso. A nossa ideia básica é trabalhar com sentimento, com emoção, tá certo? Bem, diante de tudo isso, essa mudança da inversão, agora você passou a ser quem toma a frente, ou você é uma das pessoas que foi posta ali a tomar a frente dessas decisões da família, da pessoa que então era o chefe ou o norte da família, passou a ficar mais fragilizado, precisa de ajuda. O que a gente tem primeiro a dizer é o seguinte: nesse tratamento, nessa inversão, não tem receita mágica, tá? Não tem receita de bolo, não tem passos fixos, não tem nenhum projeto de assim vai dar certo. Você vai acertar com o seu coração, vai às vezes errar, tentando acertar, e assim vai acontecer, tá? Como tudo na vida geralmente acontece, né? As coisas, tem até um provérbio, um ditado, uma cultura popular, diz que quando você planeja muito uma coisa, acaba dando certo. Na verdade, tem que ser espontâneo. Você tem que aceitar que não tem um projeto de velhice mágico para você poder cuidar do seu parente. A gente vivencia isso muito, essa angústia desse projeto mágico, dessa solução mágica, como vai ser feito isso. Nas consultas, as famílias buscam: doutor, como é que faz? Se tem alguma clínica, ou tem algum remédio, ou tem um modo de poder fazer a pessoa dormir, ou não incomodar, ou de repente isso não virar um grande transtorno? Não temos. O que a gente vai buscar entender é que a velhice chegou, as mudanças aconteceram. Se você tiver sorte, se você é jovem hoje, você também vai passar por isso, tá? O jovem de hoje é o idoso do amanhã. E a gente vê muito essa angústia nos jovens, ou as pessoas maduras, os seus 40, 50 anos, se veem os pais, ou os mais novos, se vão, muitas vezes é interessante, como vai muito neto levando a avó à consulta, e eles ficam sempre angustiados: eu tô com o remédio, o que a gente pode fazer, qual o exame? Se levar para fora, para os Estados Unidos, para São Paulo, para um centro mais avançado, tem solução? Eu tenho a dizer que não tem receita de bolo para isso, tá certo? A grande receita que tem, na verdade, é você entender o que está acontecendo. A vida não para um instante, tá? Então, assim, o relógio não para, o tempo não para, e assim a gente tem que entender como a dinâmica da coisa funciona, tá? A nossa vivência de consultório mostra isso. A nossa missão aqui é justamente, portanto, ver essa angústia, seja independente de classe social, de quem é que está cometido, se é o esposo ou a esposa, se é o pai ou a mãe, é trazer uma harmonia de paz, pelo menos, para a família. Se a gente não tem uma solução que resolva o problema, tem que tirar aquele de frente com coragem, serenidade, atitude e principalmente paz. A gente nota um interno conflito. Aí, quando é uma família com muitos irmãos, aí vira um conflito maior ainda, porque cada irmão acha que sabe alguma coisa, e tem sempre aquele que quer saber mais, ou que diz: esse aqui não sabe tratar do papai, vou levar para minha casa. Aí fica o pobre do idoso já confuso, ali estressado, mudando de casa uma para outra, mas ele tinha a casa dele. Então, assim, respeite o ambiente dele, respeite o espaço dele, e pouco provável ele reclame. Mas é interessante você notar que você vai ir para dois caminhos se você não procurar entender isso daí. Você vai para o caminho ou da angústia, que você vai querer mudar o inevitável, e a máxima é coopere com o inevitável. Se vai passar o tempo, se vai o quadro progredir, porque você vai querer mudar o que a evolução humana não conseguiu mudar, tá certo? E outro quadro que a gente vem convidar você a não entrar é o da apatia. Não tenho o que fazer, tenho dinheiro, eu vou contratar um cuidador, ou então lá numa clínica, lá vão cuidar. Poxa vida, será que você ia querer terminar os seus dias sendo visitado uma vez por semana, como se fosse assim um hóspede, né? Você sair do seu local que você criou, mas você comprou aquele ambiente,
e parar num local desconhecido, tratado por desconhecidos, no meio de desconhecidos. Aí muita gente argumenta comigo, mas doutor, lá vai ser legal, porque lá ele ou ela vai ter pessoas da idade dele para conversar. Tá, eu te devolvo uma pergunta que você vai saber a resposta, por isso eu não vou dar a resposta você sabe. Se te convidassem hoje a sair da sua casa e ir morar numa comunidade ou mesmo num hotel, um grupo de pessoas, você não precisa mais sair da sua casa. Se lá vai estar tudo resolvido, tipo assim, um flat, e você ia gostar disso, largar a mão de tudo que você construiu ao longo da vida, do trilharsário, de fotos, de referenciais, da árvore que tem no quintal, de onde guardo ali os alimentos, de onde eu deito, da minha cadeira de ver televisão. Você ia gostar disso? De jeito que não, né? Então nossa missão aqui é justamente essa, propor que não haja conflito, tá certo? E que haja respeito, que haja amor aí nessa relação, tá certo? Você pode contar com a gente nesse aspecto, com certeza. Bom, pessoal, diante do que a gente expôs, eu tô aqui para falar a verdade, tá? Não tem estratégia mágica para lidar com esse envelhecimento, com essa mudança de atitude da pessoa querida que você está vendo ali, com a idade, mudar as falhas de memória, de atitudes e mudanças de comportamento, tá? Não tem receita de bolo. A gente compartilha dessa angústia de vocês diariamente, consultórios, em ambulatórios. E isso independe da classe social, de quanto dinheiro você dispõe. A angústia humana é uma só, o ser humano é um só, tá certo? Então quando ele vê uma pessoa que foi referencial de vida mudando na frente dele, crescendo, não vencendo, ou tornando-se totalmente dependente para atitudes básicas, ele passa de fato a entrar em sofrimento. E a nossa proposta justamente é essa. Portanto, a gente vê, eu acho que a nossa missão aqui, e a minha missão aqui é com vocês justamente essa: aliviar um pouco desse sofrimento. Principalmente que você entenda que não é necessário haver sofrimento. Como a gente já falou em outras ocasiões, isso pode ser até tranquilo e em alguns casos até divertido. Já que ele não lembra, olha para você e diz: quem é você? Ele diz, você tira uma risada assim: papai, você não lembra quem sou eu? Tá bom, papai, eu sou seu filho, viu? Eu gosto muito de você. E encara isso de forma compreensiva e aceite, né? É o melhor caminho que você tem a fazer. E eu vim falar desse assunto principalmente, eu noto que não tem muito conteúdo sobre isso, de como lidar esse relacionamento entre as pessoas da família. Isso é acessível, tá? Tem instituições de nível nacional e internacional que reúnem parentes de pessoas com doenças cognitivas, que são doenças cognitivas, as doenças de perda neuronal progressiva, mas a gente nota que não tem muito conhecimento de como agregar isso daí, tá certo? Há sempre conflito, há sempre angústia. Então nossa missão aqui é justamente isso: proporcionar essa revalidação de uma saúde neurológica desses processos degenerativos neuronais, especialmente das partes que envolvem memória, e muito além de propor um tratamento de receita de bolo, porque esse tratamento não existe, tá? E muito além de pensar em uma saída objetiva e prática, não. Compartilhar, dividir e fazer entender. E entender essa situação, tá certo? Eu acho que isso é o principal. Então eu vim aqui nesse momento, justamente nessa etapa que vai ser tão difícil, que surgem as dificuldades, surgem as idas ao consultório, surgem os remédios, surge tudo isso, porque a gente se preocupa com essa harmonia familiar para ajudar vocês a enfrentar esse momento difícil, mas não necessariamente tem que ser doloroso, tá? E por isso também tem muito conteúdo sobre isso, é muito conteúdo sobre remédios, sobre exames, sobre anúncios de clientes, anúncios de cuidadores, mas não há conteúdo sobre como lidar com essa situação. E a gente vai ter a valorizar essa etapa da vida, tanto para você quanto para o seu parente, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Daí a nossa missão aqui basicamente é essa: proporcionar esse conteúdo para formar essa passagem da vida, aí esse período da vida, da maturidade, da velhice, muitas vezes vai ocorrer de fato com uma síndrome de perda de memória, independente da causa, e vai mudar toda a rotina de uma casa, de uma família, que eu preciso correr sem culpa, sem briga, sem confusão, tá? A nossa missão é justamente essa: valorizar aquela vida que está ali no momento mais no ápice dela de cronológico, mas também talvez nos momentos mais frágeis dela emocionalmente, tá certo?
Então, nossa proposta aqui é justamente ajudar essas duas partes, os filhos e netos e os pais, os avós, as duas gerações se agruparem e não entrarem em conflito. E principalmente os da mesma geração não entrarem em conflito. A gente vê demais isso em consultório. E é extremamente angustiante quando você pede para juntar, e habitualmente eu peço isso em consultório, e sua próxima consulta vem só os filhos, não precisa vir nem o cuidador, nem o paciente. O cuidador, se for um cuidador profissional, né, contratado. É sempre uma eterna guerra de acusações, tá? Que eu ouço um de cada vez e tento botar para pensar, né? Que eu não sou ali uma pessoa para julgar o outro, estou ali para ajudar, não para julgar. Então faço, e muitas vezes com sucesso, eles entenderem que vamos nos ajudar, né? Afinal de contas tem um bem maior, tem alguém maior que está interessado, que tem interesse, na verdade, em tudo isso, né? Então esse orgulho, essa coisa, eu tenho dinheiro, você tem tempo, você não tem tempo, não tem dinheiro, então você não atrapalhe, por favor. É um convite que a gente faz, a nossa missão vai ser justamente esse convite, repensar tudo isso, tá bom? Bom, a gente está aqui justamente a falar então dessa parte da transição, né? O paciente está necessitando de mais cuidado. E a gente dizer o seguinte: não tem receita de bolo, não tem tratamento mágico, local mágico, nem médicos com receitas mágicas. Se você achar isso, duvide um pouco sobre essa situação, tá? O nosso compromisso aqui é basicamente trabalhar com os fatos existentes, com estudos existentes, com o que existe na literatura médica existente, com o que existe na nossa experiência, que é muito rica e existente, tá? E propor que, baseado também na vivência, né, de tantos casos, tanta repetição da mesma situação, como se fosse um eterno filme em repetição, só mudam os personagens e a hora do dia, se é de tarde, se é de manhã. É sempre a mesma situação, até internamente você vai avaliar a situação, está lá aquela coisa. O direto ou até indiretamente acusar o outro sobre a situação. Então a gente tem que deixar bem claro isso, não tem receita de bolo, não tem plano mágico. A receita é trabalhar com a evidência científica, dar o tratamento médico adequado dentro do que é possível, ter uma maturidade emocional e espiritual de entender o quando não for possível, tá certo? Entender que diante disso a gente vai proporcionar a você tudo que a gente tiver ao nosso alcance, que a medicina tem ao alcance, e que você possa também ter ao seu alcance, né? Que infelizmente a gente sabe que a gente vive num país com desigualdades, com oportunidades diferentes, mas isso não implica em que você mude a sua atitude, tá? Você ter acesso a um bem material, ou seja, um exame, um remédio é uma coisa. Você ter uma atitude de angústia, sofrimento, ou então de desprezo ou de afastamento, é outra, tá? Então a nossa missão justamente é essa, chamar as famílias para entender que esse momento é delicado, é complicado, mas elas devem se unir em prol do bem comum, que a gente vê isso todo dia. E nossa missão é justamente chamá-las para redescobrir essa etapa e trabalhar em conjunto, tá? É uma prova final, eu acho, de respeito a todo o legado que aquela pessoa fez para ter construído aquela família. Afinal, vocês estão, se existe conflito familiar na família de um idoso, aquela família esquece de lembrar uma coisa importantíssima: só existe que aquela pessoa um dia existiu. Todos vieram a partir dele, né? Metade pelo menos do código genético deles veio a partir dali. Eles se esquecem disso, né? Viram buscando os remédios e quem pode mais tem a solução mágica. Então, só para revalidar, não tem receita de bolo, tem a nossa experiência, tem os estudos científicos que a gente trabalha avalizado nisso, tem a nossa vivência de consultório, de ambulatório, de ver aquele caso se repetir, tentar desconstruir algumas coisas tão repetitivas, né, que como humanos somos às vezes tão inexperientes, mesmo às vezes na fase madura, 50 anos, 60, quando vemos um pai ou uma mãe com 80, 90 se fragilizando, ficando totalmente dependente, uma fase de total assim inoperância, de não saber como resolver a situação, e ao não saber, muitas vezes ocorre agressividade, briga, confusão. A gente vai chamar isso, que haja respeito, que haja união e que haja um trabalho de amor conjunto em prol daquela pessoa que está precisando, tá? E pode contar com a gente com isso, essa é a nossa missão.
Bom, pessoal, então diante desses desafios aí da velhice, né, quando a velhice vem acompanhada por doenças de memória, a gente vai contar aqui um depoimento, né, nada como validar conhecimento, experiência, com se conta histórias de pessoas reais, gente real, gente que passou por aquilo. Eu vou citar em especial aqui, com toda a ética de não citar nomes, um caso que eu acho que reflete o que a gente vê na maioria dos casos, tá? Mas que me chamou muita atenção, né? Qual era a situação? Uma família normal, o pai, a mãe, um filho e uma filha, né, sejam dois irmãos. Então o que aconteceu? A senhora da chefe da família veio a ser acometida com um problema de memória, veio a ficar bastante debilitada no contexto não de ficar acamada, com sondas, com algo mais agressivo, mas de não saber mais tomar decisões, ficar se repetindo o dia todo, gerava uma angústia para a pessoa que cuidava, e quem cuidava era justamente já a filha. Eles foram morar com a filha depois que a mãe adoeceu, né? O pai, não vou julgar, mas já não existia aquela angústia tão grande com a doença da esposa, ficou ali no canto dele sendo amparado pela família, tudo bem. Infelizmente nunca ouvi em nenhum consulta, apesar de várias vezes ter convocado pelos filhos a participar, e sempre havia o relato da filha dizendo: doutor, me ajuda, eu não aguento mais, tá? Porque eu estou ficando doente já, eu estou ficando nervosa, ansiosa, não consigo mais fazer nada. Ela era uma pessoa que não tinha uma profissão de bater ponto, mas era uma pessoa dita do lar, que não se trabalha mais, na verdade, e passou desse do lar a ser promovida a cuidadora, enfermeira, ali cuidar da mãe como um todo. E o irmão, por sua vez, apenas tecer comentários e eventualmente dar ajuda financeira. Essa senhora entrou em grau no sofrimento, essa senhora, a filha, tá? Entrou num grau de sofrimento fantástico, tá? Ansiedade, depressão, tudo que você puder imaginar. E foi necessário, como eu sempre faço, ter um dia da consulta do cuidador, tá? Dos dois irmãos, no caso, idealmente, mais do cuidador. E interessante como o ciclo se repete, né? Como o meu esposo nunca quis ir, o irmão também nunca quis ir à consulta. E a gente traz muita informação, e teve um dia eu disse para ela: olha, próximo vamos combinar o seguinte, eu estou entendendo tudo que você está falando, e você está pedindo inclusive até para passar um remédio à tua mãe, para de repente ela dormir a noite inteira, para ela não dar trabalho, tá? Não vou fazer isso não, mas eu quero que você venha na próxima vez sozinha. A gente conseguiu estabelecer nessa conversa sozinho mais de 1 hora, mas foi necessário esse tempo todo, tá? O grau de angústia dela, onde é que estava a angústia dela, de não conseguir dominar a situação, eu a fiz entender ao final, e ela saiu bem menos angustiada da consulta, que não era culpa dela, que estava além do limite dela controlar aquela situação, e que ela parasse, queria mudar o inevitável. Ela teria que a mãe dormisse à noite, ela teria que a mãe não tivesse evacuações em locais inadequados, ela queria que a mãe comesse como comia antes, queria que a mãe ouvisse o que ela falava, e isso a gente não podia pedir, porque ela não tinha, a mãe dela, infelizmente, pela doença, ela não podia oferecer isso para ela. Quando ao final da conversa bem sincera, bem honesta, bem assim humana, a gente teve esse contato com a filha, e ela expôs toda a situação dela: eu estou exausta, não aguento mais, como é que pode, o que a gente acabou diagnosticando? Ela estava já transtorno do humor, a gente passou a acompanhá-la também nesse aspecto, tá? E disse para ela: olha, eventualmente se precisar eu chamei uma colega da psiquiatria, mas eu acho que por hora dá para a gente dar conta aqui do recado. E interessante, ela voltou bem melhor. A mãe dela, infelizmente, prodígio no quadro, está acompanhando com a gente, prodígio no quadro, mostrando do mesmo jeito, tá? A gente se nega a fazer essa terapia mais agressiva, de simplesmente botar nocaute o idoso à noite para não dar trabalho, tá? Da filha, ou já vai no consultório, ainda sozinha, sempre com a mãe. O esposo, o pai nunca apareceu, o irmão nunca apareceu, ela só disse que eles ajudam em espécie, mas ela recuperou a dignidade dela. Então, assim, o nosso convite aqui nesse caso é que haja essa humanização da relação entre o médico e o paciente, não haja tabus, e que seja sempre muito explícita a coisa, né? Sem medo de ser: não vou falar mal do meu irmão, da minha mãe. Não é falar mal ou bem, é falar a verdade, né? E foi muito proveitoso isso, tá? E a nossa missão aqui é sempre essa: tá em pratos limpos, sem disfarce, sem meias verdades, mas
poder tirar a pessoa da zona de angústia, tá? Não só o paciente, mas quem cuida do paciente. E como a gente já conversou em outras ocasiões, o paciente muitas vezes ele vem sofrer de uma forma, mas quem cuida sofre 10 vezes dessa forma, porque o paciente, ao não dormir, ao se agitar, ao repetir diversas coisas, ele vai simplesmente ter uma confusão mental que a gente não sabe por estudos reais. Tem vários estudos, sempre tem coisas novas surgindo, mas se ele vai estar ali num sofrimento real ou não. Ele não tem, parece ter dor ou angústia quando ele faz aquela atitude, por exemplo, de não dormir. Ele reverbera, repete a mesma frase, mas não tem dor, não tem expressão facial de dor. Mas a dor ali dentro do coração, do peito daquela filha que vê a mãe numa angústia a noite inteira acordada, exausta de manhã, tem que trabalhar, cuidar dos filhos e tudo mais, essa angústia existe. Então a gente se propõe também a ajudar nisso, tá bom? E essa é uma história que infelizmente se repete muito, tá? Eu dei um exemplo pontual, mas infelizmente sempre se repete. Raras são as exceções. Preparo para o envelhecimento, esse preparo para como eu quero encarar isso, como eu vou dividir isso com outras pessoas, é muito difícil. Mas uma das missões que a gente tem com esses vídeos, com essas comunicações com vocês, justamente é remodelar o modo de ver esses processos neuronais degenerativos, o modo de ver essa saúde neurológica. Nossa missão é essa. Falar agora um pouco sobre algo que é extremamente comum, tá? Isso aí, infelizmente, se repete praticamente todos os casos, com honrosas exceções, é verdade, que é a desarmonia entre os parentes quando ocorre essa questão da doença, principalmente doença que envolve comportamento, memória com idosos, tá? No momento inicial, quando a casa cai, né, que tinha-se aquela pessoa como norte, o chefe da família, de aceitar que a pessoa adoeceu, seja por sofrimento, seja por própria angústia, mas o normal é ocorrer uma briga de egos, de desarmonias, reverberando até assuntos de brigas antigas. Às vezes vem à tona, e isso fica bem explícito na consulta, nas primeiras consultas inclusive, que, por exemplo, se é o filho que acompanha, ele assim, eu estou dizendo que meu pai, porque é o jeito, não sei o que, mas ele, olha, ele sempre foi assim, tratou mal minha mãe já morreu inclusive, e ele tratava muito mal ela, sempre, enfim, eu tento trazer para meu pai, tudo. A gente nota que tem ali uma obrigação social. Muitas vezes, quando tem o pai e a mãe vivo ainda, e vai às vezes acompanhando a consulta, o esposo, a esposa, quando o cônjuge doente está ali sendo avaliado, o que não está doente, às vezes diz, doutor, ficou assim, não está doente, não tem mais o que fazer não, né? Porque assim, você foi muito teimosa, aí quando vem questões como sono, alimentação, dieta, comportamento como social como um todo, aquela vergonha de se expor contra uma pessoa que está agora não se adequando, falando coisas inapropriadas ou não tendo um comportamento adequado, vem sempre aquele ranço, né? Olha, quando eu era casado com ela, desde jovem eu notei que ela era assim, agora só piorou. Então eu queria que só desse um jeito, passasse um remédio para melhorar, porque não dá mais. E isso é muito comum quando você vai ver, a gente pergunta às vezes, quantos anos você está casado mesmo? Assim, 40 anos, 30 anos, né? Mas assim, quero isso dar um jeito, tá? Por favor. E quando é filho, e às vezes ocorre o pior, entre irmãos, né? Isso aí é clássico, tá? Eu posso dizer, ao longo desses anos todos de experiências, raras são as vezes em que há um ambiente familiar propício. Aliás, esse ambiente não existe, tá? Entre os irmãos. O que existe às vezes é um respeito mútuo e um objetivo comum. Mas o comportamento mais assim que prevalece você tem que resolver. Então você não está ajudando, você é culpado, você tem que fazer isso. Ou então desde pequena que eu faço tudo em casa, porque agora eu tenho bem tratado dos nossos pais, agora eles adoeceram. Você nunca participou, se atrasou, se isolou, ou então vice-versa, né? Viajou, foi estudar fora, foi trabalhar fora, agora chega aqui, querer salvar o mundo. Então o que a gente chamar nesse momento vamos valorizar primeiro, antes dessas brigas, o momento, entender o momento, né? Se for necessário, como já se tem em outras conversas nossas, abordar individualmente cada membro familiar. Às vezes, por exemplo, todos você vai consultar de um por um, aí não dá, né? Não dá. Se você tiver uma missão, um plano de tratamento adequado e plausível, você vai notar que não é perda de tempo, é ganho de tempo, é um ganho de tempo que remédio não traz.
Você ouvir a queixa de um por um faz essa pessoa pensar, não ser o dono da razão, mas faz essa pessoa pensar que onde ela está se situando, qual é a posição dela perante aquilo tudo, e que ela avalie se ela está correta ou não. Ela vai ter o juízo de valor dela, tá certo? E eventualmente até indicar um momento com um psicólogo, com uma terapia, alguma atividade que dê uma válvula de escape, eventualmente até algo farmacológico por um tempo, tá? Isso sempre do ponto de vista neurológico. A gente não vai querer alimentar o psicólogo, tá? Na verdade, eu acho que é sempre um grande trabalho de equipe, tá? Que a gente possa reforçar que em alguns casos vai ser necessário isso, tá bom? E que eles entendam, basicamente, ao final de tudo isso, a nossa missão é: lembrem o motivo que trouxe vocês ali. O familiar de vocês está doente, né? Então, nossa missão aqui justamente é, primeiro, reforçar que esse conflito se repete, tá? Se você está passando por isso na sua família, se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo um podcast, não importa a mídia, se está tendo acesso à informação, eles lá em casa desse jeito. Eu já tinha dito para o meu irmão, ele não ajuda em nada, ele não faz nada, só quer dormir, ou então só cuida da família dele. Eu vivo lá sozinha, largada, eu vou para as consultas, eu vou para os exames, só que eu sou mulher, e nesse fato de tem um certo machismo mesmo na história, mas também tem histórias lindíssimas quando homens, assim, rapazes, jovens senhores abraçam a causa e dizem: eu tomo de conta e eu levo isso à frente, tá? Então, assim, não existe o certo ou o errado, existe essa realidade que prevalece, que é do conflito, que a gente chama a ter bom senso, e ao final, respeitar a história de vida do familiar. Eles apegam desses ranços antigos entre pais e filhos, entre os irmãos, e se valorize basicamente que tem alguém ali que naquele momento, seja ele santo ou vilão, que ali não cabe julgar ninguém, mas naquele momento ele está precisando de ajuda, e o foco é ele. Então a gente vai falar agora de uma questão que é muito comum e que angustia muitas famílias, que a gente vê isso demais, tá? E que como elas lidam de formas diferentes, mas isso tem que ser abordado, é uma missão nossa também, desconstruir algumas coisas e tentar reforçar outras, e aí aos poucos tentar mudar. Se a gente mudar um pouco, acho que já fez muito, aos poucos a gente vai construindo tudo isso. É a questão da vergonha social, né? Muitas vezes porque, por exemplo, senhoras, se tem problema de memória, elas eram pessoas que tinham um papel social dentro de uma obra religiosa, eram líderes comunitários, eram líderes de setores, sim, tinha um papel social importante, né, dentro da verdade delas. E de repente essa pessoa começou a assumir e ela já não existe mais como ela existia anteriormente. Ela está ali fisicamente, mais madura, né, envelhecida, mas constrange a família muitas vezes mostrar aquela pessoa de uma forma diferente para aquele ambiente que anteriormente ela participava. Então, de repente, levar aquela pessoa para visitar um conhecido, levar essa pessoa para um ambiente social, como um restaurante, um supermercado, passa a ser algo que causa vergonha, porque a mamãe não vai começar a mexer nas coisas, a mãe não vai ficar igual uma criança. Quando eu estiver separando algo no carrinho do supermercado, ela vai ficar mexendo ali, pode quebrar alguma coisa, pode estar dentro do bolso, vão pensar que ela está roubando. Não quero passar por isso. Então é melhor esconder a mamãe em casa, o papai em casa, deixar ele lá, que assim eu protejo, né, entre aspas, e eu me protejo também, né? Na verdade, a grande busca é de autoproteção, de não ter um constrangimento, de não se expor, né? E o convite que a gente faz aqui é o seguinte, né? A forma mais franca é a verdade, né? Então, se você está nessa situação, se você está tentando aí botar a coisa para debaixo do tapete, né? Isso não existe, né? Ficamos em casa e aqui todos fazemos de conta que está tudo bem, aqui nós não resolvemos. É que você busque integração, tá? Tem para vários estágios, mas em um estágio mais avançado de doença de memória, de perda de convívio social, você deve estimular que pessoas venham visitar essa pessoa que está doente, o teu familiar. E não tenha vergonha, tá? São pessoas de confiança, se é um irmão, é uma tia, é um primo, convida para uma coisa, mesmo se ele não conheça. Mas não vai conhecer, doutor, porque eu vou chamar para quê? Porque vai fazer bem a você também, tá? E você não pode garantir, eu não posso te garantir que teu pai ou tua mãe não vão reconhecer em nenhum momento aquele familiar que vai aparecer, tá certo?
para visitar, ou aquele amigo do trabalho que quer saber notícias, já deu fulano, nunca mais eu vi, e você tem vergonha, não disse, ele está com um problema de saúde, nem está bem, está bem, deixa ele lá visitar, não, depois a gente marca. Não, não é assim, tá? Então a ideia que a gente propõe é muitas vezes dizer a verdade, olha, o senhor é bem-vindo lá em casa, quer marcar um dia, vamos marcar, tá? Ele está diferente, porque ele está com problema de saúde, é um problema neurológico, a gente está tomando as medidas possíveis, mas vai ser um prazer ele receber, até para a gente poder conversar. Se ele não estiver capacitado no momento de participar da conversa, ele fica do nosso lado, eu posso esclarecer alguma coisa, você pode me ajudar também, se você trocar alguma ideia, a gente vai ter boas recordações para dividir, e aí se fica, tá? Então assim, esse é o nosso apelo, esse é o nosso chamado, que você não tenha vergonha, tá? De expor o teu parente, o teu familiar que está no momento de dependência social total. A gente queria deixar aqui também algumas recomendações e nossos valores do modo como a gente deve lidar com essas pessoas que têm esses problemas degenerativos, neurológicos, em algumas situações. A gente vê assim, várias facetas da coisa. Primeiro, tem aquela família que infantiliza o paciente. Então o pai e a mãe passam a ser o bebê. É algo que me angustia bastante, tá? Eu tenho que confessar isso a vocês como médico, você ter uma história de vida, ser o senhor ou a senhora João ou a senhora Maria, que trabalhou, se aposentou, criou filhos, comprou uma casa, ou não pôde comprar uma casa, alugou, mas proveu tudo que pôde a vida inteira, e de repente adoeceu e agora o filho leva e chama de o bebê a bebê. Quando o familiar infantiliza o idoso, ele acha uma saída muito cômoda para ele, emocionalmente, às vezes não por má vontade ou não por com dolo, mas sim, não recomenda que seja feita, tá? Chame até o fim pelo nome, né? Papai, mamãe, se for citar de um cuidador, se for citar, doutor, aqui é o senhor João, é meu pai, é a dona Joana, minha mãe, e não tratar como criança, né? Isso não é justo, né? É uma história de vida construída com sacrifício, você vai transformar isso em criança? Se fosse uma criança, você não estaria ali, tá? Outra forma que a gente nota muito de comportamento, que a gente vai focar nesse assunto agora, é quando há aquela superproteção, né? Não é infantilização, é aquela coisa. Olha, doutor, provenho tudo, ele tem 3 cuidadoras, elas se revezam, tem um plano de saúde que vai físio 3 vezes por semana, vai fono 2 vezes por semana. Aí a gente vê assim, tá, tudo isso é muito bom, né? Porque no Brasil de hoje a minoria de pessoas que tem isso. E isso pode acontecer de uma forma proporcionalmente menor também no SUS, por exemplo. Tem cidades, tem algumas regiões que tem a visita domiciliar, então o idoso é prioridade. Nos postos de saúde tem o dia do idoso, e idosos já acamados, que não podem mais se locomover até o posto, são também alvo dessas visitas, são prioridade nessas visitas. E com os recursos do SUS, é lógico que são menores, a equipe sempre é muito dedicada, tá? Então vai a enfermeira, vai um técnico de enfermagem, vai uma hidratação, vai o médico, sempre é o médico da família. É um grande papel do médico da família participar desse conhecimento da família como um todo, né, nessa integração. Então assim, a gente convida a que não haja essa terceirização de amor e de cuidado, tá? É legal ter o médico da família, mas não terceirize suas emoções nem suas atitudes, tá? É tão ruim quanto infantilizar, dar uma procuração de, agora você cuida do meu pai e da minha mãe, tá? Eu te pago, eu te beneficio de alguma forma, eu cobro meus direitos como cidadão brasileiro para a justiça, vistoria de saúde pública, para o SUS e na minha casa, mas eu tô aqui na minha, tá certo? Então a gente faz esse chamado para você observar bem isso, tá? Não infantiliza, né? E outra coisa que a gente nota muito, tenha paciência, não passe por outro polo da irritabilidade. A pessoa está num processo de, como a gente vem fazendo desde o início, processo degenerativo neurológico. Qual a nossa missão, qual o nosso valor, que a gente quer que você acabe por assimilar. Que a saúde neurológica é muito além de tomar remédio. Essa saúde neurológica é muito relativa. O que a gente considera como saúde pode ser simplesmente só ter um dia que ela se alimentou, mas que ela teve um dia de paz e você também teve um dia de paz.
Tá? Então, assim, a irritabilidade, a transferência de cansaço pessoal, isso é difícil pedir, é fácil falar, é difícil pedir, é difícil muitas vezes realizar, mas se você busca essa capacidade de entender a situação e não transfira como a gente tende a transferir normalmente, nós somos humanos, estamos expostos a essas situações, de repente você ficar na berlinda e transferir. Ah, papai, de novo sujou, derramou, de novo trocou a fralda, como é que pode? Pode, não é que pode. Ele começa a gritaria, aquela confusão. E tem às vezes um comportamento que é intermediário, que não é nem infantilização nem agressividade. É aquele comportamento que me angustia por demais, mas a gente vê muito em algumas situações, que é a coisa do achar bonito. Achar bonito uma deficiência. Porque aquele prejuízo de função, aquele lapso que não ocorre, aquela peça de quebra-cabeça, ela vem justamente da doença. E muitas vezes a gente vê nas situações em que a família, dois irmãos, por exemplo, ou às vezes só um parente com o doente, assim, a gente pede, faz as avaliações de costume da parte médica, e o paciente não consegue, assim, aí, doutor, viu? Não consegue não. Eu falo tanto, a gente treinou tanto em casa, não consegue. Ah, meu Deus, não tem jeito não. Mamãe, aí vira pro parente assim: mamãe, pelo amor de Deus, ajude, não é possível uma coisa dessa. Como é que você vai para uma pessoa que não está mais entendendo ajudar? Como é que você vai pedir de onde você não pode tirar? Entenda isso, né? É essencial. A missão aqui é basicamente pedir para você ter carinho no modo de lidar com essa pessoa. Não infantiliza, tá? Para não uma criança, tá certo? Você teria ser tratado como bebê? Não queria. No seu trabalho você teria ser menosprezado se já alcançou alguma posição maior, voltar a ser tratado como estagiário? Não queria. Então você gostaria de, na maturidade da sua vida, quando você está ali num período de mais fragilidade, doente, já dependente, voltar a ser tratado como uma criança? Então nosso chamado é justamente esse. Não infantilize, não terceirize, tá? Não passe procuração para ninguém para tratar seus pais ou seus avós. Acompanhe, cobre, mas sempre tenha à frente você, como, ou seus irmãos, ou a família, tem alguém ali para comandar tudo isso. Tá certo? Isso é muito importante, isso é essencial. A gente nota que a terceirização, no final, há um grande vazio. Quando você conversa um pouco mais aprofundado com essa pessoa, ela está, na verdade, com a angústia extrema, e está escapando dessa angústia com essas atitudes. Essas atitudes doem menos do que gerar a verdade. A verdade existe, não adianta fugir. E para completar essa questão do não infantilizar, do não terceirizar, do não julgar, a gente vem aqui fazer uma proposta também de não se irritar, tá? Entenda que a pessoa está no processo, como a gente vem conversando sucessivamente, de um processo de uma doença. Então as atitudes dela não são dela conscientemente, são relativas à doença. Se você não está com pneumonia, não deixa tossir, você torce para irritar a pessoa do lado? Não. Então, se você tiver um problema de memória, com um problema degenerativo neurológico, você não vai agir de uma forma inapropriada para irritar a pessoa. Então, por favor, não se irrite, tá? Não fique com aquela agressividade gratuita, tá? E a gente nota muito isso. Não é raro a gente ver, infelizmente, isso é uma verdade, tanto às vezes em domicílios, quanto em instituições. Não é raro passar na televisão filmagens de pessoas que botaram câmeras escondidas para cuidadores, ou então instituições se não tratam da forma digna, para dizer inadequada, a pessoa idosa. Tá? Então, irritação não, compreensão sim. Bom pessoal, vou citar agora um exemplo de um caso que marcou muito na minha vivência médica, de pacientes com problema de memória. Foi basicamente de uma senhora, tá? Professora de francês. Ela, uma lady, né? Assim, a gente notava pelo porte dela, mesmo já sendo uma senhora de 80 anos, a quem ela trazia para consulta, inclusive era uma sobrinha, né? Devia ter seus 50 anos, bem mais jovem. E ela tinha, não era filho, interessante. Eu perguntei, por que cadê o filho? Ela assim, não, eu tô, quem cuida dela sou eu. E tinha muito amor na relação, isso chamava atenção. Então, como eu citei, era uma professora que trabalhou a vida inteira, tinha um porte daquelas professoras dos anos 50, 60, né? O professor era hipervalorizado, era um cargo de primeira grandeza, ganhava bem, tinha todo um prestígio. Acho que a formação era muito fina, né?
E ela chamava a atenção o modo como ela ia para a consulta, sempre muito arrumada, muito digna, tá? Não com luxo, mas pelo fato de valorizar ali a atitude. Eu estou saindo de casa, estou indo para a minha consulta, e a sobrinha, na verdade, prezava muito por isso. E uma angústia que a sobrinha passou para mim nas mesmas consultas: doutor, olha, já fui em 2 ou 3 colegas seus, eles dizem que é Alzheimer, mas eu não sei como é que é isso, porque um disse que talvez pode, eu não sei, e eu já li muito sobre o assunto. Isso é uma coisa interessante a gente lembrar, que o conhecimento hoje em dia está no celular, tá? Então não queira dar de bambambam, eu sou o cara, porque não vai funcionar. Compartilhe, se não souber, seja humildemente, diga: eu vou pesquisar e te trazer essa resposta, tá? Então o que chamou a atenção? Essa senhora, a gente tem um tipo de exame que a gente faz algumas perguntas durante a consulta. Tem um modo de ter uma pontuação para a gente não ficar achando: hoje já está melhor, acho que hoje está pior, o tempo está passando, o remédio está dando certo. Então isso é de praxe, da gente fazer essa avaliação pontuando um teste, né? E tinha uma parte da avaliação que é basicamente assim: dia da semana é hoje, dia do mês é hoje, a gente está de manhã, de tarde, de noite. São as perguntas desse nível. Aí eu olhava assim para ela, não tinha angústia, sabe? Não tinha medo, não tinha dor naquele olhar. Era muito, assim, emocionante. Interessante o respeito da sobrinha por ela. Ela não se calava por omissão, ela não se calava porque ela respeitava que a limitação da paciente era aquela. Ela dizia assim: tá certo, vamos para outra parte então. E assim a gente continuava a consulta e ia procedindo. E várias vezes eu, no início do acompanhamento, persisti nisso de fazer o protocolo, né, de avaliação. Até que um dia eu disse assim: vamos fazer hoje uma coisa diferente? Aí a sobrinha tomou a frente e disse: pode fazer, doutor. A senhora está tudo bem com a senhora? Eu disse: tá tudo bem. Dormiu bem, comeu direitinho hoje? Dormi. É o básico que ela respondia. Eu perguntei assim para ela: me tire só uma dúvida. Aí eu inverti os papéis, né? Eu disse para ela: hoje eu vou fazer diferente, tá certo? Não tem aquelas perguntas chatas, não. Me tira só uma dúvida, que eu estou com essa dúvida atrás da orelha, que é essa pulga atrás da orelha. Quando eu pergunto para a senhora aquelas coisas que a senhora disse para mim: dia da semana é hoje, a gente está de manhã, está de tarde, de noite. E a senhora diz: não sei. A senhora parece não estar se preocupar com isso. Por que a senhora diz isso? Não, doutor, aqui para mim todo dia é igual. Passo o dia bem. Então não me importa saber se é sábado, ela nem falou o dia da semana. Não importa saber o dia da semana, não importa saber se está de tarde, de noite. Eu estou bem. Aí eu olhei para a sobrinha, estava do lado dela e disse assim: é assim que é bonito, né? Aí disse o nome dela assim: muito bem, viu? É assim que a gente gosta de ver a senhora, em paz, tranquila. Aquele ali de fato me marcou para sempre, tá? Porque assim, é raro a gente ter a oportunidade de ver uma situação dessa, do paciente, mesmo um grau moderado, avançado da doença, ele ter a noção ainda de poder dizer: eu passo todo dia também. Ela falou assim: eu sou amada. Ela não disse com essas palavras, ela ficou subentendido, né? E a acompanhante do lado, que era a sobrinha só, ela ficou no olhar dela também dito: eu a amo do jeito que ela é, mesmo não sabendo que hoje a gente está de manhã, ou está de tarde, ou está de noite, se hoje é sábado, domingo, se a gente está em qual mês, em qual ano. Isso não importa para mim, importa que ela melhore. E ao passar desse processo, a gente começou a adaptar o teste, tá? E não está nem nos protocolos médicos, a gente começou a priorizar a saúde dela como um todo, organicamente. Então fugimos um pouco alargamos a esfera neurológica, fomos para algo mais de fazer um check-up, pedir ajuda para uma consulta com um geriatra, depois ficar seguindo isoladamente. Ela achou cansativo ficar indo para o geriatra também, e mais uma vez foi avaliada pelo geriatra, e depois voltou para a gente. E essa senhora, por anos ainda, eu segui até que ela veio a descansar, mas foi uma coisa tão digna, tão humana, porque ela, até a última consulta que eu iria vê-la, ainda já não fazia mais o teste, que já tinha chegado, a gente já tinha feito esse acordo de cavalheiros e damas aí, inclusive com a sobrinha dela, disse: olha, não vão encerrar aqueles testes se a gente já não está avançado da doença. Ela própria não consegue participar do teste, então não tem por que eu aperreá-la com um teste, ou incomodá-la com um teste que não vai dar uma conduta definitiva para mim. Tu entende esse ponto de vista?
Você tem algo a argumentar, a Teresa, não, doutor, eu quero só agradecer por só entender como ela está se sentindo. E eu estou muito feliz por ela estar em paz, ela está tranquila, ela não tem dor. A agitação que ela tem, eu consigo, conversando com ela, controlar. E assim foi. E um tempo depois ela apareceu, na verdade ligou pra gente no consultório, foi e disse: ó, doutor, infelizmente a paciente faleceu, disse o nome dela, né? Porque ela teve foi outra coisa, né? Eu só avisar o senhor, agradecer pelo modo como o senhor tratou ela esses anos todos. E o que é que eu disse, né? Eu fiquei sem palavras, isso no telefone, inesperadamente. Não, eu lamento muito tudo, meus sentimentos, e assim, e tranquilo, você foi um exemplo de dignidade, de como a gente deve aceitar um ser humano, né? Você não era nem filha de sangue dela, mas teve um amor e um respeito muito maior, muito filho de sangue, criado ali às vezes com todo o conforto, com todo o carinho, não tem com os pais, né? Então esse caso me chamou sempre a atenção, tá? Eu sempre cito esses casos. Foi uma pessoa que manteve a dignidade, foi permitido ela ter essa dignidade. Muitas vezes, como eu citei anteriormente, tem a infantilização, né? Ah, deixa a bichinha. Não, ela ia muito bem arrumada, com batom, com o cabelo feito, tudo direitinho. A sobrinha sabia, ela vai se expor, ela vai pra rua, cabelo pintado, a unha feita, ela ia na maior calma do mundo, naquele poste de professora. E assim ela terminou a missão de vida aqui dela na Terra. Mas não houve dor, não houve sofrimento e houve pensamento, respeito. Que é o que a gente sempre vem pedir ali, respeito, né? Daí reforçar aquela ideia. Não vamos tentar camuflar a situação, vamos respeitar o outro como ele é, né? Porque esse outro pode ser eu amanhã e eu vou querer ser respeitado, tá certo? Então, assim, podia contar aqui várias histórias, vários casos, assim, bem emocionantes, alguns angustiantes, alguns mais tristes, outros mais menos tristes, mas esse especial marcou muito pelo olhar que ela tinha. E fez esse testemunho, que não precisa ser, como a gente falou outras vezes, não precisamos passar por essa situação de perda da pessoa querida, de perda da memória. Isso não precisa ser uma situação de sofrimento. Isso pode ser uma situação de paz, de crescimento espiritual. E podem ter momentos divertidos, como tem um outro teste que a gente faz, que é para dar um tempo, você pede para a pessoa dizer nome de objetos, ou nome de animais. Ela trocava muito o nome dos animais, assim, e ao trocar, para a gente fazer os testes, a sobrinha respeitava e quando terminava dizia: vamos lá ver se a professora se saiu bem na prova. Ela dizia: vamos. Ela muito pouco, mas assim, com um olhar muito translúcido, muito sereno, assim. E hoje não foi legal, mas também não tem problema não, né? Então é isso que eu acho que deve ficar. A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: passar por tudo isso, passar por enfrentar, ter um familiar com um problema neurológico, com uma perda de memória, não precisa necessariamente um período de dor, de angústia, de briga com parentes. Nesse caso em especial, quem cuidava era uma sobrinha. Jamais reclamou por ser sobrinha cuidar, jamais veio reclamar que ele não teria um filho ou uma filha para cuidar. Pensando bem, deveria haver alguém por trás, mas ela assumiu aquilo com amor mais profundo dela, com o mais assim, lindo que ela podia ter, e cumpriu uma missão de vida fantástica, ajudar outra pessoa a terminar a vida de forma digna. O pessoal, o recado não tentem mudá-los, aceitem, encarem os fatos sem culpa, sem rancor. Se houver mais de uma pessoa para lidar com isso, irmãos, ou seja, parentes, ou o que seja, deleguem funções, dividam tarefas, trabalhem em equipe, trabalhem com a gente como também um membro da equipe, mas jamais tirem rixas ou aparem arestas num momento como esse. Um momento de união, já tem muita dor e angústia pela própria doença, não precisa virar uma dor maior ainda. Que a gente possa se preparar quando chegar a nossa vez de envelhecer, se a gente tiver as chances de envelhecer, a gente já encarar isso de uma forma mais lúcida, mais sem preconceito, mais madura, mais sadia, tá certo?